Opa, voltamos. Vamos agora para a terceira questão desta lista. Nessa terceira questão, vocês vão perceber que ela talvez não seja é, mais difícil que as anteriores. Não que as anteriores fossem difíceis, elas são questões para introduzir o assunto, então normalmente a primeira questão que introduz um assunto, ela acaba sendo um pouco mais difícil. E sempre leva em consideração o que eu estou mostrando, que é a diferença entre o for e o while, e tende a não criar uma versão à estrutura for. Ela é bem mais interessante por ser pequena, simples, curta. Ela não necessariamente é melhor ou pior, cada uma tem o seu uso. Então não crie uma versão a ela achando que ela é mais difícil, porque as questões estão mais difíceis. Certo? Você está evoluindo, né? O jogo, a cada fase, fica mais difícil. Então, a cada vez que a disciplina avança, as questões ficam mais difíceis. Essa questão acho até um pouco mais fácil que a do fatorial, porque o fatorial requer um raciocínio um pouco mais rebuscado do que essa daqui. Ela diz o seguinte: o nome da questão é todos os divisores de n. E diz assim: implemente um programa que recebe um valor inteiro positivo n. Então, vamos já começar aqui com var n. Se é um valor inteiro positivo que você vai receber, significa novamente aquela mesma linha que a gente já usou no começo das outras duas questões, que é digita alguma coisa e guarde em N. Beleza, guardei em N, essa é uma coisa qualquer que tenha sido digitada. Depois ele diz o seguinte, e escreva todos os divisores de N, separados por espaço. É só isso. Digita N e mostre todos os divisores de N, separados por espaço. O que seriam os divisores de N? Bom, durante um conjunto de vezes, que eu acredito que sejam N vezes, você vai encontrar se um número é divisor de N ou não. O que significa isso? O que é o divisor de alguma coisa? O divisor é aquilo que a gente descobre com esse algoritmo que a gente já fez um monte de vezes, que é o seguinte, ó. Você pega um número qualquer, vou usar N aqui para ilustrar, divide ele por alguma outra coisa, divide por 2, por exemplo, e diz que ele é igual a zero. A gente já fez isso um monte de vezes. Isso daí é o que a gente tem dito que é para encontrar se uma coisa é par ou não. Mas na verdade, esse teste aí, esse algoritmo aí, é o que verifica se um dado número n é um dos números divisíveis por 2. Ou seja, se eu consigo dividir ele ou não por 2. Das coisas que eu posso dividir, um dos divisores de n. Então, se isso aí for verdade, 2 é um dos divisores de n. N é divisível por 2. E no caso, 2 é um dos divisores de n. Então, isso aqui é a nossa largada para essa questão. Usando esse artifício aqui, eu vou verificar se n, eu consigo dividir n por todas as coisas que estão ali no intervalo de n, ou até n. O que significa isso? Bom, a gente viu aqui recentemente no fatorial, né, que o fatorial eu tenho que ir com o número de 1, eu passo no 2, no 3, no 4, no 5, até chegar em n. Os divisores de alguma coisa são todos os números que existem entre 1 e o próprio n. Então aqui, se o negócio foi, se digitou 5 ali, deixa eu apaguei tudo, né, ali, que grosseiro, deixa eu voltar aqui, não precisava dessa ignorância. Se você digitou 5 ali, quem são os divisores de 5? São todos os números que entre 1 e 5 eu consigo dividir por 5. Então, se digitar 10, você vai verificar todos os números de 1 até 10 e responder se eles são divisíveis ou não. E como eu irei fazer? Né? O que é que eu tenho que colocar para fazer isso? Esse teste que a gente já fez aqui várias vezes, do if. Eu vou pegar o número em questão, que é n, e vou dividir pelo número da vez e verificar se é verdade ou não. Mas eu não vou só simplesmente dividir, eu vou usar o resto da divisão e verificar se esse resto é zero. Porque sempre que ele for zero, ele é um dos divisores. Se não for zero, ele então não é um dos divisores. E quantas vezes esse programa repete? É a primeira pergunta. Quantas vezes? Você vai ter com certeza algo que você sabe quantas vezes repete, já que essa é a lista do for. Então o for só serve em questões que você sabe quantas vezes repete.
Como é a cara desse for? Quantas vezes esse programa repete? Então, um número n qualquer, ele pode ter de um até n divisores. Ele pode ser um número máximo que divide por todo mundo. Não é o caso. Acho que não tem um número assim que vá entre um e ele eu consiga dividir por todos, né? Ele ser um super divisor, né? Então não tem essa coisa mágica. Mas não importa o que você faça, essa coisa repete n vezes. Então, ó, vou começar aqui criando aqui a variável que eu vou usar para contar, né? Conte igual a zero. Conte. Aí o que eu vou dizer é quantas vezes ele repete. Já disse algumas vezes aqui, espero que você tenha captado que nesse exemplo aqui, ele repete n vezes, porque você tem n chances de encontrar um divisor. Então, entre 1 e n, você tem n possibilidades de encontrar um divisor. Então, pode ser que tenha um número assim, um super divisor, que eu consiga dividir por todos os números ali no intervalo de 1 até ele. Não vai ser o caso, né? Porque tem os números ímpares e no meio os números ímpares, e depois tem também os números primos que não dividem por ninguém. Então não é tão simples assim, não vai ter esse número mágico que divide por tudo. E por último é o conte mais mais, né? Um for sempre tem essa cara aqui. Lembrando, eu começo o contador, digo, o contador começa em quanto? O contador começa em zero. Ele vai até onde? Enquanto o contador for menor que n, eu continuo repetindo. E a cada repetição, conte somando 1 no contador para garantir que já ocorreu uma vez. Então, essa aí seria a cara dessa repetição usando um for para isso. Uma das coisas legais do for é que você pode criar essa variável aqui do contador só aqui dentro. Bota um var aí e ele pode ser criado nesse momento. Não é uma coisa muito elegante, então talvez seja mais simpático você fazer aqui, ó, como a gente sempre fez. Mas o for ele lhe permite fazer esse tipo de coisa, criar essa variável só ali na hora de usar. Vou deixar como estava antes, na última questão eu volto nisso e mostro a você de novo. E depois, quando terminar, eu mostro isso também e vejo, mostro a você se dá certo ou não. Pode ser que até que não dê certo, né? Vai que não dá certo. Beleza, isso aqui repete n vezes, né? De 0 até n tem n números. Contando o 0 até chegar no menor que n, tem n números. E agora, né? Como é que eu descubro esses divisores? Vamos lá. Eu vou pegar esse if que eu estou usando aqui, vou tirar essas coisas aqui. Vou pegar este if que eu estou usando um tempão e vou encaixar ele aqui dentro. É isso que eu vou verificar a cada repetição. Eu vou pegar o n e vou dividir pelo número da vez. E onde é que está esse número da vez? Ah, vou criar uma nova variável aqui para pegar esse número da vez. Ó. Vai ser assim, ó. Num, que é o número da vez, qualquer que eu vou dividir. Ele vai começar em 1, né? Porque eu tenho que pegar 1, 2, 3, 4, 5, dividir pelos números inteiros e os positivos, né? O zero não tem como dividir porque vai dar uma indeterminação. Presta atenção nisso que eu falei agora. Ele é muito importante para o resultado. Aí aqui, né, na hora H, eu vou fazer, começar aqui, botar num, vou dividir ali, ele começou em 1, primeiro eu vou pegar número, esse n, né, que é o número que eu digitei, e dividir por num, que no caso é dividindo por 1. Então, se ele é divisível, vai dar um ok aqui, um zero, e eu achei uma coisa. E se eu achar, o que, é que eu faço? Eu vou dar um alerta. Mostrar o quê? Mostrar esse número. Então, se é possível dividir, você mostra os números. Então, ele mostrou aqui que o 6, por exemplo, é um número bem bacana. Ele consegue dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Nesse intervalo aí, ele só não foi divisível por 4 e por 5. Mas pelos outros no intervalo, quase todo mundo aí conseguiu dividir por 6. Então, como é que eu conseguiria imprimir esses números ali? Você não fez aqui o teste? No n e dividiu por num, ficando com o resto da divisão? Você não comparou com zero? Então quer dizer que se isso aqui for verdade, é porque você conseguiu dividir n por num e num é um dos divisores de n. E se ele for, você vai imprimir ele. Tem que imprimir ele e botar um espaço para que possa imprimir o próximo, 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 próximo e assim por diante. Beleza, show de bola. Só que para isso funcionar, eu tenho que, a cada repetição, trocar o número, para que na próxima vez ele esteja com outro número. Então, eu vou fazer número igual a número mais 1. E assim ele vai tendo um novo número a cada vez que repete. Desse jeito aí, eu acho que vai dar certo. Vamos ver?
Não é que deu certo, ó? Que bacana. Mas, ó, funcionou. Legal. Porque eu gerei aqui N repetições, né? Entre 0 e N foram N repetições, massa. A cada rodada eu gerei um número novo para dividir, ele começou em 1. A primeira vez que ele aconteceu aqui, ele pegou o N que você digitou e dividiu por num. E era 1. Então foi N dividido por 1. Vai ser divisível, ele vai imprimir o 1. Massa. Pode ver aqui, vou pegar esse aqui, o terceiro caso de teste, era 25. Dividiu por 1, por 5, por 25. Os outros não dá para dividir, ele nem mostra. Massa. Ok. Aí ele somou um número aqui antes do fim da repetição, então ele vai terminar com 2. Quando ele voltar aqui para fazer de novo, já vai ser n dividido por 2. Se for divisível, ele mostra. Se não, ele não faz nada. Ele fica. Ele faz isso n vezes. Funcionou, funcionou. Tem um jeito ainda melhor de fazer isso, que é o que eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Então, esse contador aqui também não vai gerar esses números todos do intervalo? Vai, mas vai gerar um zero. Tá aí, mas se você começasse aqui o contador de 1 e fosse até menor ou igual que n. Se for até menor ou igual que n, você não vai ter todos os números de 1 até o próprio? Não vai repetir a mesma quantidade de vezes que repetia antes? Então, se aqui você gerar os números de 1 até n, eu não precisaria mais ter essa variável aqui não. Ó. Podia substituir por conte e joga fora essa linha 9 desnecessária aqui. Ó. E aqui, já que número está sendo jogado fora da parada, você poderia imprimir conte, sem problema nenhum. E essa variável aqui não serviu mais para nada. E acabou-se. Será que dá certo ainda? Veja que eu modifiquei aqui o intervalo para começar em 1 e até igual a n. Quando eu modifico o intervalo dessa forma, ele continua tendo a mesma quantidade de números e a mesma quantidade de repetições, portanto. Vamos ver se funcionou. É o mesmo resultado, olha que legal. Então, dessa forma aqui, é um pouco mais elegante, interessante de fazer. E, novamente, estamos aí com uma resposta diferente. Então, eu mostrei a você esses dois jeitos. Esse aqui é mais conciso, mais curto. O outro tem um pouco mais variáveis, mas dá certo do mesmo jeito. Mais uma questão que não é tão intuitiva que ela tem que fazer, certo? Mas, no fundo, ela vai nos ajudar para um conceito muito importante. Essa descoberta de divisores ela vai ser importante já já numa questão que vai aparecer nas próximas listas. Essa daqui o ponto de partida, foi o ponto de partida para a gente fazer pares e ímpares antes, né? E já já ele vai ser o ponto de partida para a gente descobrir coisas sobre os números primos. Então, preste atenção nesse algoritmo aqui, que a gente provavelmente vai usar essa chave dele futuramente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, falam comigo, eu faço uma outra versão desse vídeo, eu explico ele novamente em sala de aula para vocês. Bom, acho que é isso. Vejo vocês no último vídeo dessa playlist. Até lá!